dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos falar hoje, aproveitando o momento, eu tô saindo de uma audiência de divórcio litigioso. Um ótimo momento para falar do post que eu fiz sobre pensão alimentícia. O tema divórcio é um tema muito vasto, né? Que a maioria das ações já vem com o pedido de alimentos, né? Combinado com o pedido de alimentos, seja para os filhos, seja para uma das partes, que não precisa ser só a mulher a receber a pensão hoje em dia. Então, gente, eu fiz aquele postzinho e perguntei lá, né? Qual é o valor que a parte tem que pagar de pensão alimentícia? Realmente são 30% sobre o salário da pessoa? Realmente é esse valor? E todo mundo acha, né, que são 30% sobre o que a pessoa ganha. Não necessariamente, viu, pessoal? 30% foi apenas uma prática costumeira dos tribunais que acabaram chegando nesse valor de 30%. Mas não quer dizer que seja sempre 30%. Por quê? Para se chegar ao valor da pensão alimentícia, tem-se que... muita gente já deve ter ouvido, principalmente quem participou de ações de alimento. Nós usamos o binômio necessidade versus possibilidade. A necessidade da parte que está pedindo os alimentos versus a possibilidade da parte que vai pagar a pensão alimentícia. Então, aí nessa aí também há duas questões. Porque não é a parte que vai pagar 100% dos alimentos, porque os alimentos são divididos entre os pais, certo? E também não é 50% para cada. Também muita gente acha que é 50%. Cada um vai pagar 50%. Não é também não. É uma proporção o valor da pensão. Porque imagina, uma das partes ganha um salário mínimo. A outra parte ganha 10 salários mínimos. Não seria justo você dividir 50% para cada, não é mesmo? Para se pagar o valor da pensão da criança ou das crianças, né? Dos menores. Então, tudo é analisado caso a caso. Todas as provas, todos os valores, todos tem que colocar nos autos para que o juiz analise qual seria o valor proporcional para cada uma das partes. Então, como eu já disse, 30% é só uma praxe, que não é a regra não, tá? Vamos dar um exemplo também, o Neymar, né? Muita gente adora pegar o Neymar como exemplo. Por quê? Neymar ganha uma fortuna. Aí você imagina, dá 30% do que o Neymar ganha como pensão. Seria muito desproporcional, não é verdade? Eu não sei quantos milhões o Neymar ganha, mas eu acho que essa resposta a maioria dos homens sabem, né? A maioria dos homens sabem. Então, 30% do valor dele é um absurdo. Uma criança não vai gastar, não tem essa necessidade de 30%. O filho dele não tem a necessidade de 30% do salário dele. Então, pode-se fazer um valor mais adequado. Outra pergunta. Só o pai paga a pensão? Não. Tanto qualquer uma das duas partes pode pleitear a pensão. E qualquer uma das partes pode pleitear a guarda da criança também. A igualdade, desde a Constituição de 88, desde o ano de 1988, há essa igualdade agora entre as partes. Então, basta mostrar quem tem condições, não só financeiras não, tá? Quem tem condições para cuidar da criança, melhor da criança. Tá bom? Outra questão, vai preso se não paga a pensão? Sim, vai preso se não paga a pensão. No Brasil, a única prisão que existe por dívida hoje é a de pensão alimentícia. A prisão isenta
o devedor do pagamento atrasado? Não, a prisão não isenta. Não quer dizer que o rapaz, né, igual eu já ouvi falar, muitos homens falando, eu tô devendo, eu deixo, eu vou ser preso. Não tem problema não, eu fico preso lá, como se fosse bom ser preso, né? Uma tortura, eu imagino, né? Mas ele, mesmo preso, ele tem que pagar. Ele não é isento, troca-se a dívida pela prisão. Não, tá? Não é isso. A prisão é uma punição, se a gente concorda ou não, né? Quanto em prender uma pessoa por não pagar pensão, é uma outra questão a ser analisada, né? São pensamentos subjetivos de cada um. Outra coisa, pode-se pagar pensão avós, ouvi falar que avós também pode, que eu como mãe pedir o avô do meu filho para pagar a pensão, posso? Depende também. Segundo a súmula do STJ, acho que é 596, se não for essa, depois eu coloco nos comentários, mas eu acho que é 596 mesmo do STJ, os avós são somente em último caso, são chamados para pagar a pensão alimentícia, responsabilizados a pagar a pensão alimentícia do neto. Somente em último caso. Aí tem que se avaliar por que o pai não pode pagar e está sendo necessário chamar o avô ao processo, o avô. Outra questão. Falamos dos 30%, falamos dos avós, das partes, os valores, né? Sobre os valores, voltando, as pessoas perguntam assim, mas eu já vi colocando lá que fulano paga 50% do salário mínimo de pensão e não só 30%. Como eu já disse, além de ser a praxe tomar como base o salário mínimo, colocar 30%, né, que a maioria dos casos, geralmente a pessoa é um assalariado e ganha um salário mínimo, aí por isso que eles calculam em cima do salário mínimo, os 30%. Para os outros casos de quem ganha mais, também calcula-se a percentagem em cima do salário mínimo. Então, se uma pessoa vai pagar 480, que dá quase 50% do salário mínimo, ela vai colocar lá que a pessoa tem que pagar 50% do salário mínimo. É possível modificar o valor da pensão? Foi acordado X, mas hoje os gastos dos meus filhos são bem maiores. O pai ou a mãe, né, a parte que está pagando pensão hoje também tem uma vida melhor, financeira melhor. É possível mudar o valor? Sim, é possível. Você pode solicitar revisão. E outra pergunta que eu coloquei lá, né? Meu filho completou 18 anos esse mês. Mês que vem eu não vou pagar mais pensão. Tá certo isso? Não, não pode. O cancelamento da pensão somente por via judicial. Somente o juiz é quem pode autorizar. Então, se você sabe que mês que vem será o último, você já pode ajuizar a ação solicitando o cancelamento da pensão a partir do mês tal. Porque seu filho não mais precisará. Só que aí será avaliado pelo juiz, porque não é porque seu filho completou 18 anos que ele não mais precisará da pensão. Há vários casos. Se seu filho for uma pessoa deficiente, que tem uma necessidade maior, se seu filho não trabalha por causa da faculdade que ele está fazendo, né? A faculdade é o dia inteiro e ele precisa da pensão para ajudá-lo a arcar com os estudos. Então, assim, tudo será analisado pelo juiz. Então, não pare de imediato sem autorização judicial. Porque você pode, sim, vir a ser preso se seu filho solicitar a sua prisão por descumprimento, né, do acordo judicial de pensão. Outra coisa. O tema pensão é muito vasto. O tema divórcio também é muito vasto. Então, assim, eu posso falar muitas coisas. Depois eu vou fazer um só sobre partilha, é uma grande dúvida das pessoas também sobre partilha. Vou falar sobre uso campeão familiar, que muitos não sabiam. Muitas pessoas ficaram surpresas. Quer dizer que eu posso tomar o imóvel do meu ex? Né? Pode sim, pode.
É lógico que tem os critérios a seguir, mas pode sim. Se seu ex sumir depois de 2 anos, ou sua ex, né, gente? Lembre-se que sempre que vale para o homem, vale para a mulher. Igualdade. Então você pode sim ajuizar pedido de uso campeão familiar, tá? Para poder você resolver suas questões em relação ao imóvel, que você quer fazer em relação ao imóvel. Seja vendê-lo, seja o que for, que você está precisando. Outra questão sobre alimentos. Gente, tem uma coisa, um assunto assim, mais delicado sobre pensão, sabe? Infelizmente, a maioria dos casos, como a maioria são as mulheres que impedem pensão, raramente é homem, pelo menos comigo, eu ainda não tive nenhum homem pedindo pensão para cuidar das crianças ou para ele mesmo, não. Então, o tema pensão é muito delicado, sabe? Porque muitos homens ficam não querendo pagar pensão porque falam que a mulher está gastando o dinheiro que é da pensão para sair, para passear, para isso, para aquilo. Só que é um tema muito delicado, gente. Por quê? Não é porque a mulher é mãe que a mulher não vai sair mais. E ela, com certeza, tem a vida dela, tem o trabalho dela. E ela precisa, sim, se divertir. Não é porque ela é mãe que ela agora acabou a vida social dela, não. Só que muitos homens não entendem. E causam um sofrimento na família muito grande. E quem sofre mais ainda são os filhos, porque muitos dos pais não entendem. Eles se esquecem, a maioria. Quando a criança, vamos falar de casados, tá? No civil, que vai ter que fazer o pedido de divórcio. Enquanto casados, eles têm um padrão de vida. Pensem nos filhos, nesse exemplo que eu estou falando. Tem um padrão de vida, né? Os pais vão ao shopping, levam os filhos ao cinema, fazem viagens, vão passear, dão dinheiro para os filhos tomarem sorvete, comerem sanduíche, blá, 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 um monte de coisas que eles fazem juntos, né? A família. Quando se divorciam, e tem escola, né? Tem cursos, às vezes tem futebol, balé. Quando se divorciam, parece que a outra parte esquece das crianças completamente. Gente, é muito triste isso. Aí já não querem pagar a sua parte, igual eu falei, é proporção, não é 100% que a outra parte vai pagar e 50% também depende. É uma proporção, é uma análise que vai ser feita caso a caso, né? Para ser uma proporcional. Mas suponha que os gastos da criança de antes fossem R$1.000 por mês. Aí, suponha que os gastos da criança antes do divórcio fosse de R$1.000 por mês, enquanto família gastava-se isso com a criança. Aí depois do divórcio, com as brigas entre os dois para se discutir quanto cada um vai pagar e qual o final, dificilmente eles querem chegar, principalmente a outra parte, nos R$1.000 que a criança gastava. Trazendo assim uma vida muito infeliz para as crianças, gente. É muito triste ver as crianças pedindo para a mãe: ô mãe, eu quero isso, eu quero aquilo. E a mãe não poder dar. Porque muitas das vezes a mãe, às vezes, não, a condição financeira da mãe geralmente é menor do que a do pai. Geralmente, tá? Eu também tenho o caso em que a mãe que ganhava mais. E aí causa um sofrimento, dá uma dó das crianças, que as clientes começam a contar que a criança quer isso, quer aquilo, que faziam, né? E agora não podem fazer mais porque a mãe não tem dinheiro e o valor da pensão que o pai está querendo dar não completa, não dá. Os pais tinham que pensar nisso, sabe? Para não modificar, gente, porque o sofrimento da criança já está tão grande em ter que ver os pais se separando e ainda agora ter que sofrer pela parte material também, que elas não vão poder usufruir mais.
É muito triste, sabe? Os pais tinham que pensar em tentar minimizar o sofrimento da criança. Quanto aos bens, etc., a gente discute depois. E eu falo um outro vídeo depois só sobre partilha. Aí falarei nesse sobre o uso capião familiar. Tá bom? Gente, então acho que é isso. Por enquanto, assim, sobre pensão que eu estou me lembrando de falar. Mas se eu não falei algum caso que aconteceu com você, ou você sabe que aconteceu com alguém, você queira perguntar se é isso mesmo, como se procede, pode colocar nos comentários, pode me mandar por e-mail, que eu responderei para você. Então tá bom, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo.